Vamos lá, pessoal. Iniciando então o nosso trabalho, hoje nós vamos entrar em mais um item do capítulo 17 que nós estamos estudando no Livro dos Médiuns, na parte segunda, Manifestações Espíritas. Nós estudamos no capítulo 17 a formação dos médiuns, né? Conseguimos estender um pouquinho esse estudo, analisando todos os aspectos da formação do médium, as orientações, os benefícios e os inconvenientes também do desenvolvimento da psicografia e da mediunidade de modo geral, né? Porque, como a gente já comentou, o que vale para nós é utilizarmos um tema apresentado por Kardec como referência e, a partir dele, expandirmos para outras faculdades, para outras situações que também podem ser comparadas com essa base apresentada. Kardec, no caso, apresentou para nós aqui de um modo bastante profundo, porque são vários capítulos que tratam desse tema, a psicografia, já que era o método utilizado naquela época, pela necessidade, como a gente já conversou, de registrar todo o material que vinha por parte dos espíritos, para que isso pudesse ser transformado em todo o acervo que nós hoje temos acesso para o estudo da doutrina espírita. Então, mas de lá para cá, os meios de comunicação, os mecanismos de comunicação se tornaram mais ágeis com o advento com o maior desenvolvimento da psicofonia, já que naquela época também tinha psicofonia, mas hoje sendo muito mais utilizado para algumas tarefas dentro do meio espírita, no caso, por exemplo, da assistência espiritual, tratamentos médicos, orientações médicas principalmente, no caso de tratamento de obsessores, de espíritos sofredores e tudo mais. Já no caso da psicografia, parte para outro aspecto, como por exemplo para o desenvolvimento da literatura, para receituários, para também cartas para os familiares desencarnados, orientações à distância, tudo mais. Então cada tarefa hoje tem ali o seu próprio recurso de acordo com a necessidade, como no dia a dia. Hoje nós temos, por exemplo, textos que são enviados via internet ou via correio, que são documentos, ou solicitações, registros, cartas que são enviadas, ou, no caso da psicofonia, um atendimento presencial, um atendimento telefônico. Então cada situação da nossa vida apresenta ali uma característica e nós utilizamos então o mecanismo que é mais conveniente. Com o passar do tempo, nós conseguimos entrar ou conhecer e desenvolver novas técnicas, como é o caso, por exemplo, da transcomunicação instrumental, que a princípio nós vimos que tem um funcionamento interessante, só falta mesmo agora nós darmos uma utilidade prática para ele, porque a princípio fica parecendo apenas uma brincadeira, né? Que os espíritos conseguem se comunicar através de um aparelho, que eles podem aparecer numa imagem de televisão e tudo mais, e o que isso significa exatamente? De que forma que isso pode se reverter num novo método de comunicação com os espíritos? Vimos também até mesmo através daquilo que nós podemos chamar de psicodigitação, uma forma ágil dos espíritos se comunicarem através do médium, que digita no computador. Isso também é interessante. Então tudo isso nós podemos observar dentro dos mecanismos da mediunidade, mas a base moral, os cuidados, as orientações, as técnicas, Kardec faz ali uma sugestão interessante faz uma sugestão interessante aqui no Livro dos Médiuns, e daqui então nós podemos estudar e ter um conhecimento maior para lidar com todas as situações. Bom, hoje nós vamos falar então, a partir do item 219, da mudança de caligrafia, e que significa mudança de letra do médium, conforme o espírito vai se comunicando. Kardec trouxe para nós deixa eu só abrir aqui o nosso livro. Ele trouxe para nós, aqui no Livro dos Médiuns, apenas um item, que é o item 219, tratando desse assunto, que no fim das contas resume-se a 2 parágrafos apenas, E nesses 2 parágrafos nós tiramos então
as nossas conclusões. Nós temos ali as informações para estudarmos um pouquinho mais esse fenômeno, só que nos tempos atuais nós conseguimos ter ali uma visão interessante e mais aprofundada desse item, que se Kardec estivesse nos tempos atuais, certamente ele teria pelo menos uns 2 ou 3 capítulos para escrever sobre isso. Por que tudo isso? Por que nós podemos dizer dessa forma? Porque hoje nós percebemos que essa questão da mudança de caligrafia, porque o médium tem a sua própria caligrafia, no momento em que ele entra em contato com os espíritos e a sua mediunidade, no caso psicográfica, é mecânica ou semimecânica, o espírito manifesta não apenas as suas ideias, mas também pode manifestar a sua caligrafia. Mas o detalhe é que ele não fica restrito apenas na caligrafia, mas fica restrito, mas também se expande para a assinatura. E nesse caso da assinatura, nós começamos a entrar num campo que não fica apenas fechado dentro dos centros espíritas, mas nós podemos também trazer uma influência para a própria sociedade. Eu vou ler para vocês aqui 2 pequenos artigos para fazer a introdução, e depois uma citação de um outro terceiro artigo, para que a gente possa ter uma ideia de que forma que essa situação da mudança de caligrafia pode provocar um efeito além das paredes da casa espírita. Vamos começar aqui com uma pequena citação. A revista super interessante do mês de abril de 2010, aliás, a super interessante, ela traz uma visão da doutrina espírita, algumas um pouco polêmica, porque se de um lado ela morde, do outro lado ela sopra, né? Então, algumas vezes ela tem artigos que são favoráveis, divulgando a doutrina espírita pelas suas realizações, e depois, de outro lado, ela acaba levantando desconfianças e polêmicas em torno daquilo que gira em torno do espiritismo. Em 2010, nós sabemos, foi comemorado aquilo que era o ano que seria o centenário do aniversário de Chico Xavier. Nós tivemos, dentro daquela pesquisa que vocês conhecem que eu fiz, lá no www.spiridige.net/mídia, fazendo uma estatística, deixa eu até pegar aqui agora, para a gente poder passar os valores exatos daquilo que eu pesquisei. De tudo aquilo que eu consegui alcançar, desde o ano de 1944, quando o primeiro artigo foi publicado num veículo de comunicação nacional, que foi a revista Cruzeiro. Vocês se lembram dessa reportagem, a polêmica que girou em torno de Chico Xavier, os repórteres, né, que foram até Uberaba para tentar desmascarar o Chico ou fazer alguma coisa contra ele e tal. 1944 foi a primeira, e naquele ano nós tivemos apenas uma reportagem falando sobre isso. Depois nós tivemos em 1957 mais uma, depois em 64 4 reportagens, 68 uma reportagem, 69 2 reportagens, e assim, né, foi de uma forma lenta, com 3, depois com 2, depois com uma de novo e tal. No ano de 1910, que foi aquele ano onde nós tivemos aquela leva de publicações de livros que falavam sobre a vida de Chico Xavier, programas de televisão que abordavam, filmes que foram produzidos também, artigos que foram publicados em revista. Então nós tivemos um total, daquilo que eu consegui pesquisar, 55 eventos que falavam de espiritismo, a maioria deles naturalmente falando sobre Chico Xavier. Depois nós tivemos, para vocês terem uma ideia, em 1909 foram 17, em 1908 foram 12. Então nós tivemos 12 em 2008, 17 em 2009, 55 em 2010, depois 48 em 2011, aí caiu para 21 em 2012, e temos até agora 10 eventos que foram que falavam de doutrina espírita na nossa mídia, né? Então esse pelo menos foi o resultado da pesquisa que eu fiz, uma pesquisa que eu já venho fazendo há algum tempo, e tudo aquilo que aparece na mídia sobre espiritismo eu coloco nesse nosso site. Para quem quiser dar uma olhadinha mais detalhada, está aqui esse nosso link.
Só um instantinho que eu vou pegar aqui melhor para vocês. Dê uma pesquisada, principalmente, está aqui, ó. Dê uma pesquisada, quando vocês tiverem um tempinho, tiverem curiosidade, principalmente naquilo que vinha no passado, na década de 40, década de 50, 60, e para poder acompanhar o pensamento, de que forma que o pensamento da sociedade, da mídia, foi se transformando com o passar do tempo. No início, o espiritismo era apenas uma polêmica, uma curiosidade. Depois ele se tornou uma realidade e teve ali os seus ataques e teve ali as suas defesas. Nós tivemos ali os seus ataques e as suas defesas. Então, no ano de 1910 foi publicada essa revista, a super interessante, com a foto do Chico Xavier na capa, aliás, com desenho do Chico Xavier na capa. E o título da capa era Chico Xavier, uma investigação Chico Xavier. O subtítulo dizia: há 100 anos nascia o homem que faria brasileiros de todos os credos acreditar na vida após a morte, que mudaria a vida de famílias desconsoladas e que colocaria a ciência atrás de respostas para as vozes de outro mundo. O mito Chico Xavier gerou tudo isso. Mas o que gerou o mito Chico Xavier? Essa foi uma reportagem que foi feita por Gisela Bianco, ou Gisela Blanco, né? Ou melhor, foi publicado por Gisela Blanco, com uma reportagem de Ellen Samantha, em Foz do Iguaçu. Nesse artigo, fala-se sobre as cartas de Chico Xavier, e de que forma que elas se tornaram críveis, não é? Para as pessoas que recebiam, como é que você podia acreditar que aquela comunicação era realmente do espírito que chegava. Então, a análise que se fazia, né, e que se faz até hoje, é com relação às informações que vinham por parte dos espíritos sobre detalhes da vida particular de cada família, situações que somente eles conheciam. Inclusive a revista levanta aquela desconfiança, como que Chico Xavier obtinha aquelas informações, se era através de uma entrevista, se era através de uma carta que chegava falando sobre o desencarne daquele familiar, e ele aproveitaria, né, ou se poderia aproveitar dessas informações para poder elaborar essa carta. Então a revista ela faz ali uma abordagem imparcial, parcial, faz uma mistura toda, né? Mas o detalhe é que dessas cartas, essa é a estatística que interessa para nós, 35% dessas cartas, a assinatura do desencarnado era muito parecida quando ele estava encarnado, por um estudo feito com os familiares. Então 35% a caligrafia era semelhante, né? E os outros, né, o restante, aqui colocado em termos de estatística ainda, deixa eu pegar aqui mais detalhe. Tá aqui, ó. É um padrão nas cartas de Chico. Nomes de parentes aparecem em 93% das mensagens analisadas em um estudo da Associação Médico Espírita de São Paulo em 1990. E baseado em entrevistas com 45 famílias para quem Chico psicografou, a pesquisa também mostrou que a assinatura da carta era tida como muito parecida com a de seu suposto autor em 35% dos casos. Esse aqui foi então, né, só um trechinho da reportagem, porque o resto não interessa para nós nesse momento. Um outro caso que nós podemos, uma outra matéria, que ela foi publicada pela Abrame, né, nós temos muitas entidades de classe dentro do movimento espírita, como por exemplo a Associação Médico Espírita Brasileira, que a gente comentou agora há pouco, a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, que é a ABRAP, a Associação Brasileira dos Pedagogos Espíritas, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que é desse site que nós estamos aqui, que é a Abrame, e outras entidades também que estão se formando, né, dos jornalistas espíritas, dos delegados espíritas. Então, cada classe tentando fazer uma análise da importância do espiritismo na sua atividade profissional. Então, aqui nessa carta da Abrame, o título é O Uso das Psicografias nos Tribunais, a Primeira Sentença. Então é um artigo curto, só para a gente poder ilustrar um pouquinho aquilo que a gente vai comentar sobre esse item do Livro dos Médiuns. Então diz assim o artigo: em julho de 1982, uma decisão do juiz Orimar de Bastos causou grande repercussão no Brasil e no exterior.
levando em consideração uma psicografia, absolveu o estudante José Divino Nunes, que casualmente havia matado o amigo Maurício Garcês Henrique. No dia 8 de maio de 1976, na cidade de Goiânia, Goiás, uma brincadeira com revólver ocasionou a morte de um jovem e, consequentemente, originou um drama que se arrastou por anos. Na residência de seus pais, ao pegar numa arma de fogo pela primeira vez, o estudante José Divino Nunes, 18 anos, atingiu seu amigo inseparável Maurício Garcês Henrique, 15 anos, com um tiro no tórax. Conduzido às pressas ao hospital pelos familiares de seu amigo, Maurício faleceu antes de receber os primeiros socorros. Por força da lei, foi aberto o inquérito para a apuração dos fatos. Desde a primeira declaração dada à autoridade policial, José Divino afirmou que nunca pensou em matar Maurício. Tudo não passara de uma terrível fatalidade. Eram vizinhos, colegas de escola e amigos íntimos. Havia 4 anos. Toda a versão narrada por Divino coincidia com os dados técnicos da reconstituição realizada pelos peritos. 6 dias após o incidente, aquela família católica recebeu a visita espontânea de Dona Augustinha Soares e Dona Leila Inácio, que traziam mensagens mediúnicas de seus filhos que já haviam partido para o além. Foi a primeira vez que tomaram conhecimento de que os mortos escrevem, afirmou o pai de Maurício Garcês. Sentindo que as cartas vindas do mundo espiritual eram convincentes, resolveram buscar orientação e paz à luz do espiritismo. Após algumas visitas a Chico Xavier, receberam notícias do filho, enviadas através de espíritos amigos. Eis que em 27 de maio de 1978, no caso aqui 2 anos, portanto, após o desencarne, Maurício enviava a primeira carta psicografada aos pais. Em um dos trechos dizia: "Peço-lhes não recordar a minha volta para cá", criando pensamentos tristes. José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu. O tiro me alcançou sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. Os pais, comovidos com o recebimento dessa primeira carta, não tiveram dúvidas em divulgá-la, juntamente com a cópia da cédula de identidade de Maurício, mostrando a semelhança da assinatura em ambos os documentos. A carta foi anexada aos autos do processo judiciário, tornando-se peça relevante tanto para advogados de defesa quanto ao juiz responsável. Em um dos trechos da sentença, dizia o meritíssimo juiz Orimar Bastos: "Temos que dar credibilidade à mensagem, embora na esfera jurídica ainda não mereceu nada igual, em que a própria vítima, após a sua morte, vem relatar e fornecer dados ao julgador para sentenciar." Levando em conta o relato da carta de Maurício Garcês, psicografada pelo médium Chico Xavier, que em nada divergia das declarações do acusado no seu interrogatório, no dia 16 de julho de 1979, o juiz Orimar de Bastos declarou do acusado no seu interrogatório, no dia 16 de julho de 79, ou melhor, declarou absolvido o estudante José Divino Nunes. Inicialmente cético, tempos depois, o juiz Orimar de Bastos tornou-se espírita e atualmente é membro da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, ABRAME. Essa aqui é uma carta que foi psicografada, aliás, um artigo que foi escrito no jornal O Moçoroense, né, de Francinaldo Rafael. É a referência que nós temos. Esse artigo foi escrito em 2011. E depois, um outro artigo que foi escrito no ano passado, em agosto de 2012, publicado no site orientaçãoespírita.org, um artigo intitulado A Psicografia como Prova Judicial, de Marcos Demário. Diz o seguinte para nós: "Uma notícia auspiciosa vem ocupando as páginas da imprensa espírita e que não poderíamos deixar de comentar pela sua importância, tanto no que se refere ao testemunho da realidade espiritual da vida, quanto ao novo alento que traz para os parâmetros judiciais. É que em fevereiro deste ano, 2012, foi apresentada e provada
e aprovada uma dissertação de mestrado em Teoria Geral do Direito e do Estado, defendida por Michele Ribeiro de Mello, no Centro Universitário Eurípides de Marília, Univem, com o tema A Psicografia como Prova Judicial. A tese da mediunidade como fenômeno natural e o caráter científico da doutrina espírita fundamentaram a dissertação, que teve muito boa acolhida pela banca examinadora, que a aprovou por unanimidade. Na abordagem foram destacadas 4 temas: que a teoria espírita é científica, que existe liberdade de apresentação das provas e que o juiz, e também o júri, é livre para aceitá-la, que o direito é prova e uma garantia fundamental prevista na lei, que a mediunidade é um fenômeno natural amplamente estudado, comprovando a continuidade da vida após a morte. A aprovação dessa tese de mestrado vem corroborar o que de fato já tem acontecido, pois o judiciário brasileiro coleciona alguns casos em que uma psicografia foi utilizada como prova para inocentar o acusado, vindo o espírito da vítima, através da mediunidade, dar testemunho que em tudo revela-se de acordo com os fatos inseridos nos autos do processo. Isso é muito importante, pois não é a psicografia sozinha que é levada em conta, mas ela corrobora testemunhas e laudo pericial, esclarecendo em definitivo o caso. O livro Lealdade registra esse fato minuciosamente, graças à mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Os amigos Maurício Garcês Henrique e José Divino conversavam e distraíam-se quando José Divino encontrou uma arma do pai, que era guarda municipal e tinha porte de arma. Eles pensaram que a arma estivesse sem balas e, após a manipularem sem maiores consequências, eis que ela disparou e atingiu Maurício, que veio a falecer. Esse episódio ocorreu na cidade de Goiânia, no ano de 1976. Tanto as testemunhas quanto a perícia inocentavam José Divino, quando Chico Xavier recebeu em Uberaba, um ano após, a carta assinada por Maurício Garcês, relatando o episódio e inocentando o amigo. Carta riquíssima em detalhes, todos auferidos e autenticados. Os pais de Maurício Garcês, relatando o episódio e inocentando o amigo, resolveram enviar a carta ao advogado de defesa, que a inseriu no processo como prova. O juiz a aceitou e então firmou sua convicção da inocência de José Divino. Bem como demonstrado pela tese de mestrado, a mediunidade é um fenômeno natural, espontâneo, não provocado. No caso retratado no livro Lealdade, ressalte-se que Chico Xavier não tinha conhecimento do fato, o que invalida qualquer alegação de fraude. E mais, a assinatura de Maurício Garcês na carta psicografada é idêntica à sua assinatura em documentos oficiais, com a que se encontra em sua carteira de identidade. Como o médium poderia imitar a assinatura de uma pessoa que ele nunca viu e nem sabia da sua existência? Essa questão levou o Dr. Carlos Augusto Perandrea, perito em grafoscopia, técnica muito utilizada para o estudo da escrita, identificando assinaturas falsas e verdadeiras, a estudar as cartas psicografadas por Chico Xavier. Dr. Perandrea, no início do estudo, era completamente cético quanto aos assuntos vida após a morte e mediunidade. Pois bem, depois de exaustivos exames, ele comprovou tecnicamente que a letra do morto correspondia com perfeição à letra dele mesmo quando vivo, ficando famoso o caso das cartas psicografadas assinadas pelo espírito Ildamascaro Saulo. Tudo isso pode ser lido no livro A Psicografia à Luz da Grafoscopia, mostrando que, de fato, a doutrina espírita é científica, passando a mediunidade também pelo crivo da razão, da lógica e do estudo acurado dos fenômenos. Parabéns a Michele Ribeiro de Mello pela dissertação, pois, como informa Allan Kardec, o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano, tendo muito a contribuir com o aprofundamento, moralização e espiritualização desse conhecimento. Marcos de Mário é escritor, tendo vários livros publicados,
palestrante, colaborador da mídia espírita, educador e consultor espiritual. Bom, eu trouxe para vocês aqui então esses dois artigos que nós lemos, e mais a citação da revista Super Interessante, porque a gente observa que tudo aquilo que foi apresentado por Kardec, ou pouco que foi apresentado por Kardec, nos nossos tempos atuais, no nosso tempo contemporâneo, tem consequências muito além daquilo que se imaginava apenas de uma comunicação mediúnica, mas começou a influenciar, por exemplo, na justiça do nosso país, da mesma forma também interferindo ou oferecendo recursos para as nossas ciências fazerem investigações, como é o caso, por exemplo, da grafoscopia. Né? Então, o Kardec ele diz o seguinte a respeito desse item, aqui no item número 219, mudança de caligrafia, sobre nessa questão. Ele diz assim: fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é o da mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. E o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre com o mesmo espírito, e às vezes é idêntica à que ele tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que se podem tirar disso, no tocante à identificação. Essa mudança só ocorre com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não se dá o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, pois nestes o espírito age apenas sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova absolutamente contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial de que os médiuns, mais decisivamente mecânicos, nem sempre são dotados. Designamos aqui os que a possuem por médiuns polígrafos. Então esse é o nome que recebem esses médiuns, mudam de caligrafia conforme o espírito que se manifesta. Bom dia, pessoal que chegou. E aqui Herculano Pires. Então Kardec fala apenas esses dois parágrafos sobre a mudança de caligrafia, que a gente vai fazer uma análise melhor sobre ela depois. Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, ele faz uma observação dizendo o seguinte: os casos de reprodução mediúnica da caligrafia de mortos são numerosos e, como sempre, suscitaram hipóteses e explicações fantásticas dos negadores. Quanto mais dotado de conhecimentos científicos, o negador mais se empenha em explicar, entre aspas, os casos a seu modo. No campo religioso dá-se o mesmo. O professor e reverendo Otoniel Mota relata em seu livro Temas Espirituais um caso de comunicação escrita recebida pelo Dr. Felício dos Santos, que por algum tempo se entregou à prática do espiritismo, mas morreu católico praticante, nesta capital. Isso aqui em São Paulo, no caso, né? O espírito comunicante havia sido professor e amigo do autor, que identificou a caligrafia do mestre, embora explicando que se tratava do demônio. Esse aqui, então, foi um livro, o livro Temas Espirituais, publicado pela imprensa metodista, aqui de São Paulo, em 1945. Sobre o que Kardec colocou nós aqui, nós temos algumas considerações a fazer para poder trazer isso para essa realidade atual que nós vivemos, com os recursos, com todas as investigações, com todos os trabalhos publicados a respeito da análise da caligrafia e assinatura dos espíritos. Então, primeiro ele diz para nós assim: veremos mais tarde as consequências que se podem tirar disso no tocante à identificação. Isso porque, mais para frente, Kardec traz para nós um capítulo que fala sobre a identificação dos espíritos. Porque isso tem uma condição, tem uma importância para o estudo das mensagens dos espíritos e da própria identificação desses espíritos que se manifestam, e também aumentando cada vez mais a credibilidade dessas comunicações. Um espírito que se comunica e ele traz então uma informação,
normalmente ele assina. E essa assinatura ela pode ser de um espírito anônimo, como ela pode ser de um espírito famoso. Nesse caso, se é um espírito que tem um nome conhecido, como nós já vimos em várias situações, por exemplo, artistas que se comunicam, políticos que se comunicam. Temos uma carta que foi psicografada, por exemplo, por Juscelino Kubitschek. Então a gente pode imaginar, né, um presidente da República que desencarnou num acidente automobilístico na década de 60, e ele depois traz uma comunicação e assina. E assinando, então, começa a se levantar aquela questão: será que foi ele mesmo que escreveu? Será que isso é apenas uma fraude? Será que é uma farsa? Sendo uma farsa, essa farsa ela é a partir de onde? Ela parte de uma simulação do médium, que inventou essa carta, escreveu por si próprio e depois colocou uma assinatura qualquer, ou da parte dos espíritos, algum espírito mistificador que tenha se comunicado através do médium, dizendo que era um presidente. Porque, a princípio, o fato de ser esse presidente já levanta aquela polêmica toda. Será que é verdade? Será que não é? E depois, a mensagem que ele traz. Qual será exatamente o conteúdo dessa mensagem? Será que ela relata alguma coisa que faz alguma revelação? Será por acaso que traz alguma mentira? Será que traz alguma verdade, alguma acusação? Então, essas considerações devem ser levadas em consideração, elas devem ser relevadas para que nós possamos identificar os espíritos e, ao mesmo tempo, autenticar essas comunicações, autenticar a veracidade dessas comunicações. Porque cada vez que um espírito se manifesta, saindo um pouco desse âmbito mais político, desse âmbito mais famoso, nós temos as comunicações comuns, que chegam, por exemplo, aos familiares que desejam se comunicar com seus entes queridos. Para ter certeza de que aquele espírito está se comunicando, há necessidade de alguns detalhes, né, algumas provas, digamos assim, nessas comunicações. Como a gente já comentou, uma das provas é a caligrafia, se não a caligrafia, a assinatura final. Depois, complementando essa prova inicial, são as informações que chegam ali dentro. O modo de tratamento particular, situações que aquela família vivenciou, mas que ocorreu apenas dentro do âmbito familiar, nomes de pessoas que são conhecidas da família, algumas vezes até nomes que são desconhecidos para elas, mas quando elas fazem uma pesquisa, elas percebem que alguém, num passado não muito distante, conviveu com elas. Então acabam eles fazendo uma somatória de informações e detalhes que acabam autenticando aquela carta. Muito mais do que isso, de se imaginar, por exemplo, que a carta daquela pessoa é verdadeira para aquela família, para a comunidade espírita e da comunidade que deseja conhecer o espiritismo, que tem ali aquela boa fé de analisar um pouco mais essas informações, percebem também a veracidade da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então não é apenas alguém que se identificou e que essa identificação é verdadeira, mas comprovando realmente que ele continua vivo e que essa continuidade se estende para todas as pessoas, em todas as partes do mundo, em todos os tempos. E aí então começa a trazer consequências para a nossa vida material, percebendo, por exemplo, aquela ideia de que a nossa vida se baseia apenas nos interesses materiais, que após o término da nossa vida material não haverá mais existência, e isso traz como consequência o meu interesse ou meu desinteresse em qualquer tipo de comportamento diferente daquele baseado no egoísmo, no interesse pessoal, no meu interesse imediato, no meu apego às coisas materiais. Então, na verdade, todas essas comunicações do mundo espiritual, essas comunicações que nós chamamos de efeitos inteligentes, fenômenos mediúnicos inteligentes, que sejam cartas psicografadas, que sejam livros que foram escritos, que sejam pinturas que surgem hoje, que sejam até mesmo passagens, eventos de psicofonia, da mesma forma, todas essas comunicações, muito mais do que apenas a nossa instrução, vem também para uma demonstração prática e real do que é a continuidade da vida. Então, essa identificação, ou essa mudança de caligrafia para poder autenticar uma comunicação, tem para nós esse efeito de dizer para nós, olha, realmente
a vida no mundo espiritual é verdadeira, realmente existe a continuidade da vida, e o que significa que os meus familiares e amigos e pessoas com quem eu tenho relação que desencarnaram continuam vivas, assim como eu também continuarei vivo. E isso traz uma consequência moral extremamente profunda. E isso porque a gente nem fala no processo de reencarnação, a gente fala apenas na continuidade da vida. Um outro fato que nós podemos tirar daquilo que Kardec trouxe para nós: alguns médiuns conseguem esse fenômeno, outros não. Isso porque há necessidade, como nós vimos naquele capítulo 16, que tinha aquela sinopse sobre os vários tipos de mediunidade, sobre as várias habilidades que os médiuns podem apresentar. Nós vimos ali que no caso, por exemplo, da psicografia, no caso da psicografia, ali aqueles médiuns que são capazes de escrever mensagens relacionadas com a ciência, outros com a literatura, outros com a história. Alguns falam em versos, outros falam em prosa, outros escrevem com letras diferentes, outros escrevem com a mesma letra, que no caso, como Kardec colocou para nós aqui, ele diz assim, deixa eu pegar aqui, na uniformidade da escrita, ou seja, o mesmo tipo de letra para todas as comunicações, mesmo no médium mecânico, que, como a gente viu, somente médiums mecânicos e semimecânicos são capazes de produzir esse fenômeno. Isso porque os médiuns intuitivos escrevem com a própria letra. Eles apenas assim ouvem a mensagem ou captam, o pensamento dos espíritos e eles transcrevem para o papel. Então, nesse caso, são os intuitivos. E ele vai escrever exatamente com a sua própria letra. E no caso de um médium mecânico ou semimecânico que age sob a influência dos espíritos, é o espírito que faz essa alteração de letra. Como se fosse, ou como nós observamos, ou lembramos, inclusive, na época em que nós fazíamos a nossa alfabetização, lá na escola pré-primária ou na escola primária, é aquele caso em que a professora segurava na mão do aluno e fazia com que ele traçasse as primeiras grafias ou fizesse ali os desenhos e tudo mais. No caso dos espíritos acontece a mesma coisa, só que em vez de eles segurarem na mão do médium, eles atuam no seu sistema nervoso influenciando a sua ação. Mas o que Kardec coloca para nós é que existem alguns médiuns mecânicos que não possuem essa habilidade, ou seja, que não conseguem ser médiuns polígrafos. Assim como nós temos aqueles médiuns que são xenoglossistas, que falam em línguas diferentes, escrevem em idiomas que não conhecem, trazem mensagens de regiões distantes e tudo mais. Então, nesse caso, é um médium mecânico, mas ele não tem essa habilidade. Mas o que Kardec coloca é que o fato dele não ter essa habilidade não prova absolutamente nada contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia, como ele diz aqui para nós, não é condição absoluta na manifestação de espíritos, mas decorre de uma aptidão especial, de que os médiums mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Então, quando se fala sobre não é uma condição absoluta na manifestação dos espíritos, mostra para nós que o que nós levamos em consideração, somada à caligrafia, como a gente já viu, é o caso das mensagens, das informações, do conteúdo das informações, dos detalhes dessa informação, da ideia que é abordada. Então, na verdade, os primeiros estudos que Kardec fez para comprovar, lá na época das mesas girantes, para comprovar que aquela comunicação era verdadeira e que vinha realmente de um espírito e não era uma ideia dominante entre os médiuns, que não era uma farsa, era exatamente que o assunto era completamente diferente daquilo que se falava naquele momento, ou desconhecido, ou era até mesmo contra aquilo que se falava na hora. Então Kardec dizia, para poder comprovar que aquilo que foi escrito não pertencia a ninguém que se encontrava naquela reunião, bastava olhar o conteúdo. Então algumas vezes ele perguntava, numa dessas entrevistas aos espíritos, quer dizer então que se eu fizer tal procedimento vai acontecer tal coisa? O espírito dizia, não é assim, é de outro jeito.
Ele comentava, então dá para ver que o nosso pensamento estava numa direção contrária àquela que o espírito pertencia. E aí é interessante observar, porque até hoje nós temos essas argumentações a respeito da legitimidade das comunicações, quando em centros espíritas há essas comunicações públicas de familiares, né, de desencarnados que buscam seus familiares, muitos daqueles que estudam o iritismo, mas não para poder autenticar o fenômeno, mas para poder exatamente mostrar que existem outras causas para aquelas publicações, aqueles que, por exemplo, falam sobre a paranormalidade, falam que algumas vezes o médium que se encontra lá na frente consegue captar o pensamento das pessoas que estão ali. Então, na verdade, como a gente tem a telepatia nos mais diversos graus, que é estudado pela parapsicologia, através da telepatia o médium consegue captar o pensamento de alguém que está ali. Ou mesmo de alguém que não está tão presente ali naquele momento, mas está próximo. Então, esse é um dos argumentos que se tem para poder explicar a psicografia. Então ele não ouviu falar nada, mas o fato das pessoas estarem ali sofridas, estarem ansiosas e tudo mais, acaba intensificando a emissão desses pensamentos e então ele é captado. Mas aí voltamos àquilo que Kardec fala, ele diz exatamente isso. Algumas vezes o assunto é completamente desconhecido das pessoas que estão presentes. Daí então que nós observamos que na maioria, na esmagadora maioria das psicografias que são feitas, que são produzidas pelos espíritos, trazem esses detalhes, falando de pessoas, de familiares, de um avô, de um bisavô, de um tio, de uma pessoa amiga que há muito tempo desencarnou, exatamente para que essas informações sejam esses detalhes para autenticar. Então essas informações, sim, trazem tem esse propósito, mas também essa mudança de caligrafia, porque é uma forma da gente fazer ali uma soma de elementos para poder dizer que realmente aquela comunicação é verdadeira e também, a partir dali, e essa é a grande importância de nós estudarmos, perceber que o fenômeno por si mesmo é apenas um fenômeno, mas as consequências que decorrem dele, esse sim é o verdadeiro efeito que o Espiritismo traz para a transformação do nosso mundo hoje. Então você vê um espírito se comunicando e acontece a mesma coisa, saindo um pouco da caligrafia, a gente pode entrar um pouco na psicopictografia, que é a pintura mediúnica, onde nós temos ali o estilo de cada pintor, nós temos ali nomes de pintores renomados do passado, e até mesmo, como a gente já viu também, comentei com vocês sobre escultura. Nós temos o médium José Medrado, lá em Salvador, que agora ele começa a produzir obras de esculturas, né, através da mediunidade do artista Aleijadinho, né, que desencarnou, que tem grande nome aqui no Brasil e tudo mais, e depois fazendo uma avaliação sobre o estilo que foi com que foi esculpida aquela obra, mostra exatamente a assinatura do autor. Então, em vez da gente ter a caligrafia, nós temos ali detalhes do estilo que é daquele autor. E isso acontece na música, isso acontece na pintura, isso acontece na escultura, isso acontece nos poemas. A gente lembra, né, de Humberto de Campos, quando Chico Xavier começou a fazer as psicografias de Humberto de Campos, gerou-se no Brasil uma polêmica muito grande, em que a família entrou com um processo para poder receber os direitos autorais da venda daquele livro. Porque diziam assim, né, já que quem escreveu esses poemas foi o espírito, foi Humberto de Campos, então a família tem direito a tudo aquilo que ele produz. Só que o detalhe é que o espírito que produziu aquilo já estava desencarnado. E aí então veio aquela argumentação, né, depois se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre o julgamento desse fato, mostra que a família acabou perdendo essa causa, exatamente que, como não se pode provar a existência do espírito, você não pode provar que um espírito produziu alguma coisa que te daria, de alguma forma, o direito aos recursos, né, ou à renda produzida com a sua obra, embora tudo aquilo que fosse produzido por Chico Xavier fosse doado, né, tivesse sido doado
para obras de caridade, como tudo que ele produziu na sua literatura. E aí então, a partir desse momento em que gerou-se essa polêmica, Humberto de Campos passou então a assinar como Irmão X, para evitar exatamente que houvesse esse atrito, né? Embora todo mundo soubesse que o estilo era o mesmo, estudiosos da poesia estudaram não só aquilo que Humberto de Campos produziu, mas se nós pegarmos, por exemplo, o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, vários autores, como Augusto dos Anjos, Humberto de Campos e tudo mais, e tantos outros, começaram a produzir. E aí então nós temos pessoas que se preocuparam em estudar os estilos desses autores. E eram profissionais da literatura, eram professores de letras e tudo mais, pegaram esses poemas, faziam um estudo sobre o estilo, a forma de se expressar, o assunto, a forma que desenvolvia a poesia, e começaram então a autenticar. Então, nós temos o estilo de escultores e tudo mais. No caso da música mediúnica, nós tivemos ali o Irineu Gasparetto, filho da Zíbia Gasparetto, que faz apresentações em instituições. Naturalmente, a renda que recebe dessas instituições são voltadas para a caridade, para instituições de caridade. Nessas apresentações, teve uma que foi uma apresentação dessa, que foi divulgada no YouTube, que eram 22 a 25 vídeos, cada vídeo com um cantor. Então nós tivemos ali cantores nacionais, né, como por exemplo Raul Seixas, Cazuza, Clementina de Jesus e Cartola e tantos outros do nosso passado, como também internacionais. Vieram, por exemplo, nessas comunicações John Lennon, vieram, quem mais? Me esqueci o nome de um outro cantor, mas enfim, desses tantos que acabaram, vai com Deus, Milton, bom dia, desses tantos que acabaram se comunicando, percebia-se não a caligrafia, mas a musicalidade, a melodia, as letras, de certa forma, não mais abordando os temas relacionados com a realidade do mundo físico, como ele fazia no passado. O caso de Cazuza, que é um estilo interessante. Cazuza já se apresentou tanto nesse show que eu comentei com vocês, como também na própria televisão. Entrevistas, por exemplo, a Jô Soares, entrevistas a Mauri Júnior e tudo mais. E aí então Cazuza se manifestava com aquele estilo daquele rock nacional que ele tinha, mas com uma letra agora diferente. Enquanto Cazuza falava sobre a rebeldia que se tinha, sobre o sistema de vida que levava, sobre questões políticas, questões econômicas, sociais e tudo mais, no mundo espiritual ele já falava sobre a esperança, sobre a fé, sobre a motivação das pessoas perceberem a vida que estão tendo, a necessidade de transformação e tal. Mas o ritmo continuava o mesmo. Então, na verdade, era uma assinatura musical, podemos dizer assim. Enquanto para outro era uma assinatura de estilos, de cores, o outro era estilo de cortes, o outro era estilo de escrita. Então, enfim, nós temos ali vários métodos que os espíritos utilizam hoje para a sua identificação. E, mais uma vez, o fato, para aqueles que são curiosos, vão olhar apenas de uma forma superficial, que é exatamente o que acontece hoje na nossa sociedade. Falando um pouquinho de pintura, daquilo que, dentro desse tema, nós temos, por exemplo, num programa de televisão. Tivemos ali programa, por exemplo, de nomes nacionais, né? Ana Maria Braga, Xuxa, tivemos ali também Cátia Fonseca. Então, esses programas que têm um grande alcance dentro da nossa mídia, trouxeram esses pintores para poder fazer uma apresentação. Então a primeira curiosidade que se tem diante dessas apresentações é dizer assim, será que é verdade ou será que é mentira que foi aquele pintor que fez isso? Então as pessoas começam a olhar o estilo, começam a olhar a assinatura que ele coloca no quadro e tudo mais. Essa é a forma como a mídia hoje, como a sociedade, as pessoas observam esses fenômenos. Para o nosso caso, que somos estudantes da doutrina espírita, a gente vê naquilo ali a confirmação da realidade do mundo espiritual. A gente começa a ver com um pouco mais de profundidade, entendendo que enquanto alguém se deslumbra com a mensagem, nós estamos ali vendo a comprovação. E no meio espírita é bastante comum olhar assim através dessa superficialidade. Por quê? Vamos supor que a gente vá hoje numa palestra pública, como acontece, por exemplo, sempre às quartas e sábados, lá no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. Todas essas palestras são transmitidas aqui para o Pautalk, e ao fim delas,
vem então através da psicofonia uma mensagem do plano espiritual. E aí então a parte interessante de tudo isso é que as pessoas gostam de ver o fenômeno muito mais como um evento curioso do que de ver nele os espíritos se comunicando com naturalidade, mostrando exatamente que a realidade do mundo espiritual é algo natural. Então as pessoas dizem assim, você viu que um espírito se manifestou lá no centro espírita, você viu que ele falou, você viu que legal? Enquanto que outros param, olham e dizem assim, bom, mais um espírito se comunicou, a mediunidade favorecendo o intercâmbio entre os dois mundos, e aquela vai ser a minha realidade. Essa é a importância, então, da comprovação, da autenticação desses fenômenos intelectuais. É isso que a gente viu aqui agora. Para poder ilustrar mais um pouquinho isso que a gente viu nesse livro, gente, estou falando rápido demais? Eu estou falando tanto, vocês estão parados aí na área de texto, ou vocês não estão conseguindo me acompanhar, ou eu estou falando rápido, ou o assunto está interessante, sei não. Tudo certo, né? Tá, então tá jóia. Porque de repente eu estou destrambelhando aqui, soltando aqui a matraca, e de repente vocês estão ali, o que ele está falando mesmo? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, na Revista Espírita, de julho de 1858, um artigo intitulado Uma lição de caligrafia por um espírito. Por isso que é importantíssimo a gente sempre dar uma olhadinha na Revista Espírita, porque ali sempre tem alguma coisa a acrescentar. Algumas vezes Kardec traz a base teórica de uma determinada informação publicada nos livros da codificação, e essa base teórica ela acaba sendo ilustrada na Revista Espírita de uma forma bem interessante. Então vamos lá, uma lição de caligrafia por um espírito. Em geral, os espíritos não são mestres em caligrafia, pois ordinariamente a escrita do médium não se notabiliza pela elegância. Ou seja, o que Kardec quis dizer é que normalmente os espíritos escrevem com aquele garrancho todo. Né? Sem dúvida, né, Francis? Então, é através daquele garrancho. Para quem já teve contato com psicografias, para quem já viu uma psicografia, já recebeu, observa a dificuldade que é ler, interpretar, tentar traduzir aquilo que os espíritos escrevem. Como Kardec já tinha previsto e também já trouxe para nós essa informação, existem alguns casos em que a letra é tão legível que se pede ao médium, ao espírito, na verdade, para que ele escreva de novo, só que agora com uma letra mais cuidadosa. E em outros casos o espírito escreve com uma letra ruim, mas o médium, por ser semimecânico, consegue acompanhar aquilo que o espírito está pensando, aquilo que o espírito está dizendo. Então, normalmente, esse médium já é alguém treinado ou pré-treinado para poder ler aquilo que está escrito. Então, o médium escreve, depois ele vai fazer a leitura bonitinha, todo mundo achou muito interessante, aí entrega para a pessoa que recebeu. Aí essa pessoa olha e fala assim, o que está escrito aqui? Né? Recebeu há 17 anos, né, nego? Então, muita gente já recebeu. Para quem não recebeu ainda, coloca lá no YouTube, no Google, psicografia. E depois vai na parte de imagens, que tem muita gente que gosta de escanear mensagens e colocar na internet. Não precisa nem ler o conteúdo, é só vocês acessarem para analisarem essa questão da caligrafia que a gente está comentando agora. Né? Isso, no vídeo, as cartas psicografadas por Chico Xavier também mostra, tem alguns trechos, inclusive na própria capa, né? Na capa dele mesmo já mostra, assim, se vocês colocarem lá o nome desse documentário, vocês vão ter ali a capa do DVD e ali mesmo já tem uma psicografia, né? Então, para quem quiser, lá no site da Rosana tem, lá no saudadeadeus.com.br, na parte de filmes espíritas, ali também tem. Então, é bem fácil, né, de encontrar essas psicografias. Então, dêem uma olhada, a título de curiosidade, tentem ler aquilo que está escrito, que vocês vão ver a dificuldade que é. Então, exatamente confirmando aquilo que Kardec traz para nós. Né? Em geral, os espíritos não são mestres em caligrafia, pois, ordinariamente, a escrita do médium não se notabiliza pela elegância. O Sr. D, um dos nossos médiums, apresentou a respeito um fenômeno excepcional, isto é, escreveu muito melhor sobre a influência dos espíritos do que sobre a sua própria inspiração.
Sua escrita normal é péssima, da qual não se envaidece, dizendo que é dos grandes homens. Toma um caráter especial, muito distinto, conforme o espírito que se comunica, e é sempre a mesma com o mesmo espírito, porém mais nítida, mais legível e mais correta. Com alguns é uma espécie de escrita inglesa, traçada com certa ousadia. A Miriam colocou, né, eu recebi uma muito nítida, a médium professora, né, será que ajuda? Olha, Miriam, a gente lembra sempre que se o médium tem boa escrita e o espírito também tem, e há uma conexão entre eles, né, acaba ficando uma letra bem bonita mesmo. Então, como eu já falei para vocês, né, que naquele caso da minha prima que psicografa, ou psicografava, algumas vezes ela me mandava também a psicografia escaneada. Então você via assim, uma variedade enorme de letras, algumas vezes até em que o espírito conversa de uma forma meio mecânica, mas muito mais intuitiva, em que ela escreve. Ela tem uma letra muito bonita. E aí então a letra sai bonitinha, redondinha, bem bonitinha. Aí tem espírito que escreve devagar, tem espírito que escreve com muita pressa. Vai depender muito do temperamento do espírito, como a gente já conversou. Imagina que eu sou um espírito impaciente, aborrecido, fico esperando a minha oportunidade, aí depois vem aquele médium, eu quero escrever, ainda escrevo com revolta. Alguém já escreveu um bilhete com raiva? Dá para ter uma ideia como é que é, né? Quando a gente está com raiva, a gente não escreve com aquela letra redondinha, colocando florzinha, coraçãozinho, nem nada, né? A gente passa um rabisco e outro que se vire para entender. Às vezes tem espíritos que chegam com esse mesmo comportamento, fazem uma psicografia, transmitem uma psicografia mecânica, com toda a sua raiva, com toda a sua pressa, fica praticamente ilegível aquilo que eles escrevem. Né? Então se vê um espírito que escreve com tranquilidade, encontra também um médium que está ali, né, em harmonia, com afinidade com o espírito, certamente vem ali com uma letra muito mais tranquila. Continua aqui para nós. Um dos membros da sociedade, o Dr. V, teve a ideia de evocar um distinto calígrafo, tendo como motivo de observação o estudo da caligrafia. Conhecia um chamado Bertrand, falecido há cerca de 2 anos, com o qual tivemos, numa outra sessão, a conversa que se segue. Então aqui, né, quando eles observaram, né, essas são as experiências interessantes que Kardec fazia naquela época, né, porque quando ele observava que alguma coisa podia ser explorada, ele não hesitava. Hoje nós ficamos naquela questão passiva de esperar um espírito se comunicar, ele escreve e vai embora, de um modo espontâneo, né? A gente não chama o nome de ninguém, espera o espírito se manifestar, aí o espírito vem, escreve e vai embora, do jeito que ele veio, ele vai. Ninguém conversa, ninguém puxa assunto, ninguém faz nada. Kardec não se fez de rogado, quando ele percebeu esse detalhe, que esse médium escrevia com letra mais bonita do que outra, resolveram fazer uma experiência. E aí eles estudaram então alguém que era especializado em caligrafia, que já havia desencarnado, e evocaram esse espírito, para que fizesse um estudo sobre o efeito dele sobre o médium. Então olha que bacana que é feito, e quanta coisa pode ser feita nas reuniões mediúnicas. Não, naturalmente não naquelas que são feitas para assistência, aquelas que são feitas para desobsessão, porque o objetivo dessas reuniões é exatamente isso, para assistir aos espíritos sofredores e para a desobsessão, mas criar reuniões de estudos, em que nesses estudos se faz evocação, se estuda situações, pratica, por exemplo, aquilo que Kardec fez na sua época. A gente lembra que muitas das experiências que hoje as crianças fazem nas escolas, nada mais é do que a repetição daquilo que outros cientistas no passado já fizeram. Então é importante que eles vivam na prática essas aulas de ciência, para que experimentem a mesma sensação e façam a mesma observação que aqueles cientistas anteriores fizeram. Então, na verdade, hoje a gente pega o livro dos médiuns, que é um relato de um verdadeiro laboratório, e a gente não se preocupa em refazer aquilo que ele fez, em seguir os seus passos, em analisar o resultado, em tirar as nossas próprias conclusões. A gente simplesmente fica naquela condição passiva, enquanto que os espíritos estão doidos para mostrar para nós aquilo que existe de realidade no mundo espiritual. Eu, quando desencarnar, eu vou ter tanta coisa para falar, e ai do médium que não quiser me ouvir.
Mas muitas pessoas se preocupam apenas com isso, né? Não, porque é só espírito sofredor, só isso, só aquilo. Tem tanta coisa para mostrar. Imagina assim o deslumbramento que é para nós, por exemplo, que somos espíritas, chegar no mundo espiritual e começar a ver um monte de coisa que a gente não imaginava, ou que a gente imaginava de uma forma errada. Aquela vontade de chegar e contar tudo para todo mundo. Gente, tem uma novidade para contar, tem um monte de coisa, senta aí para me ouvir, escreve correndo porque eu quero contar. Aí de repente a gente chega e todo mundo fica parado, ninguém pergunta nada. Aí já chega assim, dá até aquele desânimo, né? Não vou nem falar nada porque ninguém quer aprender mesmo. Eles estão esperando outra coisa, então que seja outra coisa, né? Mas vamos lá então. Esse Sr. Bertrand foi evocado para que tivesse ali uma experiência, né? A nega colocou, né? Quando eu recebi, eu não esperava, né? Fui a uma palestra de um médium baiano no Centro José Eusébio, em Maceió, Alagoas. E quando já tinha terminado, eu já estava saindo, ele me chamou, né, e me entregou. Muito interessante o texto, eu também entendi tudo, né? Bacana, bacana. O Osterfal colocou, né? Penso que existem alguns grupos de estudos que fazem esses estudos, sim. Porém fica restrito ao grupo por algum motivo. O motivo é que só o grupo se interessa. Né? Então, assim, a única motivação que eles têm é: vamos fazer um grupo? Vamos. Vamos estudar? Vamos. Para quem que a gente vai contar? Para quem quiser saber. Quem quer saber? Ninguém. A mesma coisa acontece nos casos da transcomunicação instrumental. Alguns grupos fazem estudos de transcomunicação e depois eles simplesmente ficam com eles mesmos. Engaveta todas as conclusões, todas as anotações, porque não tem para quem passar. Tem grupos, por exemplo, tem um grupo no Rio, eu ouvi isso numa palestra feita lá no grupo Cristófilos. Uma palestra em que o médium comentava o seguinte, que lá no Rio tem um grupo de estudos de mediunidade em que os médiums se comunicam com os espíritos através do copo. Porque na verdade não é o copo, a brincadeira que a gente chama de brincadeira do copo. Mas no caso, o fenômeno do copo é um fenômeno tão útil para se estudar como a mesa, como tábua ouija, como pêndulo, como cesta de bico. Só que quando se fala em brincadeira do copo, nós falamos da intenção com que se usa aquilo. Eu posso falar, por exemplo, a psicografia, a brincadeira da psicografia. Qual vai ser o resultado dessa psicografia? Um espírito mistificador, um obsessor, um espírito brincalhão e tudo mais. E se por acaso eu utilizar todos esses instrumentos por um fim sério? Fazemos, por exemplo, a evocação do mentor espiritual do nosso trabalho, e aí então solicitamos a ajuda para poder estudar, para poder analisar o fenômeno de comunicação através desses objetos. Certamente espíritos muito interessados, espíritos muito preocupados na nossa instrução, vai ali então favorecer as nossas investigações, as nossas pesquisas. Né? O Cefal colocou, né, talvez tenha informações avançadas que muitos não aceitam como verdades. É possível também. Algumas vezes são situações polêmicas, algumas vezes são curiosidades, algumas vezes são informações novas. Mas se não tiver contato com isso, como é que vai saber? Né? Vamos lá então. Tivemos uma conversa com o Sr. Bertrand, numa outra sessão. A conversa que se segue. Primeiro, a fórmula de evocação respondeu: eis-me aqui. Essa fórmula de evocação que Kardec coloca é aquela prece inicial, é aquela chamada, né, como Kardec já orientou, em nome de Deus Todo-Poderoso, ou qualquer expressão nesse sentido, né, evocando a presença, a permissão, a influência, né, de Deus naquele trabalho dos espíritos amigos que atuam em nome de Deus, que o espírito tal se comunique conosco para nos ajudar nesse propósito. Obrigado, Cinzinha. Para nos ajudar nesse propósito. Então foi feita a evocação, o espírito respondeu: eis-me aqui. Onde estáveis quando vos evocamos? A resposta: já me encontrava perto de vós. Olha que interessante, fizeram a evocação, o espírito já estava ali presente, porque ele foi, a partir do momento em que o grupo mediúnico demonstrou ou apresentou a intenção de fazer esse trabalho, os próprios orientadores, mentores daquele grupo já começaram a providenciar a comunicação. Então não foi necessário fazer uma evocação e o espírito veio afobado, esbaforido, lá de longe, correndo, subindo escada, para chegar correndo para atender um telefone que estava tocando.
Na verdade, ele foi convocado previamente para que pudesse auxiliar naquela tarefa. 3. Sabeis qual o principal objetivo que nos levou a solicitar que viesseis? A resposta: não, mas desejo sabê-lo. E aí Kardec faz uma observação. O espírito do Sr. Bertrand ainda se acha sob a influência da matéria, como era de supor, tendo em vista sua vida terrena. Sabe-se que tais espíritos são menos aptos a ler o pensamento do que aqueles que estão mais desmaterializados. Então o espírito foi levado, mas ele não sabia por quê. Quando chegou lá na hora que ele ficou sabendo qual era o propósito. O 4. Gostaríamos que fizesseis reproduzir pelo médium uma escrita caligráfica que possuísse as características das que tinhais em vida. Vós o podeis? A resposta: eu o posso. Observação de Kardec. A partir desse momento, o médium, que não procede de acordo com as regras ensinadas pelos professores de caligrafia, tomou, sem que percebesse, uma postura correta, tanto em relação ao corpo quanto à mão. Todo o resto da conversa foi escrito como o fragmento cujo facsímile reproduzimos. Como termo de comparação, damos acima a escrita normal do médium. Aqui nós temos o seguinte. Para quem já trabalhou com criança, nessa parte da educação, sabe como criança gosta de escrever, né? Ela bota assim o braço em cima da mesa, deita a cabeça e tenta escrever de lado. Isso quando não pega assim lá em cima na ponta do lápis para fazer uma graça, quando ela está começando a ficar cansada. Escorrega na cadeira assim, eu acho que tenho certeza que ninguém fez isso, né? A gente escorrega na cadeira assim, fica sentado lá na frente curvado, escrevendo de longe, com os pés pendurados ou então o pé encostado na cadeira da frente, né? Ou então a gente tenta virar assim a folha para tentar escrever de um jeito mais bonitinho. Ninguém nunca fez isso, né? Tenho certeza. Então, quando nós temos assim um professor de língua portuguesa ou de alfabetização que começa a orientar o aluno a ter uma letra melhor, a fazer um exercício de caligrafia, a primeira coisa é: senta direito, tira o braço de cima da mesa, segura o lápis nessa posição, põe o caderno desse jeito e tudo mais. Então eles começam primeiro a corrigir, antes de qualquer exercício de caligrafia, corrigir a postura do aluno, para que naquela postura ele tenha ali uma condição de desenvolver a escrita de um modo correto. Aqui no caso que foi comentado é que, deixa eu ver aqui, pois é, já pensou na Isa? Então, tinha um amigo meu que ele escrevia quase de ponta cabeça, ele era canhoto e escrevia de cabeça, então você imagina a letra que saía, né? Era cada coisa assim medonha. Como eu tinha uma aluna também que era canhota, escrevia de ponta cabeça e a letra dela saía lindíssima. Então assim, cada um tem um jeito, né? Então eu sou meio garranchão, entendeu? Se eu for um espírito escrever através de vocês, se virem para ler o que eu vou escrever, tá? Então, a primeira coisa que aconteceu quando o espírito exerceu uma influência sobre o médium foi exatamente ele fazer uma correção de postura. Porque o espírito tinha esse cuidado. Ah, você é ambidestro então, Silvia? Que legal. Então, o espírito assumiu uma postura correta porque já era um hábito dele fazer isso. E aí então o médium assumiu essa postura. E a partir então começou essa escrita. Quando Kardec faz uma observação... Puxa vida... Quando Kardec faz essa observação, dizendo assim: todo o resto da conversa foi escrito como o fragmento cujo facsímile reproduzimos, como termo de comparação, damos acima a escrita normal do médium. Na revista espírita, para quem tem a edição que foi impressa, tem o desenho da psicografia, como se fosse uma xerox, né, que é um facsímile. Então o que Kardec fez? Fotografou uma folha com a escrita do médium na sua condição normal, fora do estado de transe, e o médium em estado de transe. Então mostrou a letra dele antes e depois. E essa fotografia foi publicada no livro. Para quem tem a edição digitalizada, aquela da FEB, que vocês podem ir até o site da FEB, procura lá a Revista Espírita, baixa a edição de 58 do mês de julho, que a foto também está publicada. Não é aquela foto, não é aquela versão que é meio bege, é a versão branca, fundo branco escrito em preto pela Federação Espírita, porque nós temos uma outra versão para download na internet, que é aquela beginha, né? Só que aquela bege não tem que ser essa branca. E aí vocês vão encontrar, né, na página, eu estou na página 43,
Ele fala assim, né, damos acima a escrita normal, mas na verdade 2 páginas depois tem a fotografia da letra do médium com a letra do espírito. E realmente é uma letra muito, aquela letra toda redondinha, toda cheia de voltinha e tal, né, do espírito. Aí depois Kardec fala, né, sobre a vida, as experiências que o espírito experimentou depois da morte, porque aí já mudou o assunto. Primeiro era a experiência da caligrafia, porque na verdade ele não queria falar com o espírito sobre caligrafia. Ele queria conversar com o espírito, mas que o espírito se manifestasse com a sua própria caligrafia, que foi o que aconteceu. E o assunto se desenvolveu, né, só a título de curiosidade, saindo um pouco dessa parte da mudança de caligrafia para o diálogo. Então ele diz assim, vou dar uma lidinha rápida, sem se estender demais. Lembrai-vos das circunstâncias de vossa vida terrestre, de algumas, falando que o espírito se encontra ainda naquele estado de perturbação, não é completo, né, mas ainda se lembra de algumas coisas, mas se esqueceu de outra. Poderíeis dizer-nos em que ano morrestes? Em 1856. Com que idade? Aos 56 anos. Em que cidade habitáveis? Saint-Germain. Qual era o vosso gênero de vida? Esforçava-me para contentar meu corpo. Vós vos ocupáveis um pouco das coisas do outro mundo? Não muito. Lamentais não pertencer a este mundo? Lamento não haver empregado bem a minha existência. Sois mais feliz do que na terra? Não. Sofro pelo que não fiz. Isso aqui daria para nós um estudo, né? Só essa resposta, porque como dizem os espíritos, o maior arrependimento que um espírito apresenta é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. Eu repito essa frase porque é exatamente assim que ela foi escrita. Então, quando você percebe que teve oportunidades de trabalho, oportunidades de fazer o bem, oportunidades pela vida material que você teve, você não utilizou, chega no mundo espiritual, percebe que você viveu uma vida fútil, desperdiçou uma oportunidade que foi programada de uma forma detalhada, com extrema complexidade, e o espírito simplesmente passou a vida desfrutando dos prazeres. Que pensais do futuro que vos está reservado? Penso que tenho necessidade de toda a misericórdia de Deus. Quais são as vossas relações no mundo em que estáis? Relações lamentáveis e infelizes, ou seja, em sintonia com espíritos sofredores também. Quando retornais à Terra, há lugares que frequentais de preferência? Resposta: procuro as almas que se compadecem de minhas penas, ou que oram por mim. Ou seja, quando desencarnado, e ele vem aqui ao mundo físico, quando retornais à Terra, essa parte é interessante, porque se ele retorna à Terra, significa que ele estava em algum lugar. E a pergunta é, que lugar é esse? 16. Vedes as coisas da terra tão claramente quando vivieis entre nós? A resposta: procuro não as ver. Se as buscasse, seria mais uma causa de desgostos. Isso se ele visse, né, qual é a realidade das pessoas do mundo, de repente aquilo que ele viu de prazeres, como foi o caso de André Luiz, por exemplo, que ele relata que de repente ele ia num bar, olhar as pessoas e via ali uma pessoa que estava bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas, e percebia espíritos próximos a ele, né, sorvendo, né, dos fluidos que ele emanava. Via pessoas sendo obsediadas em situações fúteis e comuns do dia a dia e tudo mais, né? Disse que quando vivo éreis um pouco tolerante, é verdade? Eu era muito violento. Que pensais do objetivo de nossas reuniões? Gostaria muito de havê-las conhecido quando encarnado. Ter-me-iam tornado melhor. Vedes aí outros espíritos além de vós? Aí vem aqui o desenho e a resposta do espírito. Deixa eu ver aqui. Sim, mas me sinto bastante confuso diante deles. Rogamos a Deus que vos guarde em sua santa misericórdia. Os sentimentos que acabais de exprimir farão com que encontreis graças diante dele, e não duvidamos que vos auxilie no progresso. O Espírito responde: eu vos agradeço, Deus vos proteja, bendito seja por isso, minha vez chegará também, assim espero. Kardec faz uma observação aqui para terminar.
e diz assim: os ensinamentos fornecidos pelo espírito do Sr. Bertrand são absolutamente exatos e de acordo com o gênero de vida e o caráter que lhe conheciam. Apenas ao confessar a sua inferioridade e os seus erros, a linguagem é mais séria e mais elevada do que dele se poderia esperar. Ele nos prova, uma vez mais, a penosa situação daqueles que na Terra se ligavam excessivamente à matéria. É assim que os próprios espíritos inferiores, através do exemplo, nos dão muitas vezes preciosas lições de moral. Bom, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo. Estouramos 2 minutos aqui do nosso tempo. Se vocês tiverem a curiosidade, deem uma lidinha, deem uma chegadinha então lá no site da FEB e peguem essa revista, mais uma vez, edição de julho 07, de 1858. Procurem o artigo que fala sobre uma lição de caligrafia de um espírito e procurem a fotografia, o facsímile das escritas do espírito, do médium, na sua condição normal, e aqui depois a caligrafia que ele apresentou na sua condição de estado de transe. Dá para ver que realmente o espírito escreve com uma letra muito bonita e completamente diferente daquela que o espírito escreve. Muito bem. Eu espero que o nosso estudo aqui tenha sido proveitoso e que a quantidade de informações que eu trouxe para vocês aqui naqueles artigos não tenha sido excessiva, cansativa, mas eu achei que seria importante a gente perceber que o que Kardec falava apenas a título de mudança de caligrafia, a gente pode trazer na prática as tantas implicações que isso pode trazer, não apenas naquilo que diz respeito à doutrina espírita como filosofia, mas na interferência do espiritismo nas situações do dia a dia, do cotidiano, como é o caso, por exemplo, de influenciar a nossa justiça através das psicografias, em comprovação das caligrafias pela grafoscopia. Tá certo? Muito bem, meu amigo Francis, bom dia, pessoal que chegou aí já no finalzinho. Pode subir agora? Eu passo para você aqui aqui o nosso microfone. Alô, Francis? Se estiver por aí, eu já te chamo, eu já te passo. Tá? Ele ainda está na mesma condição, Lívia, né? O nosso amigo Reinaldo voltou para casa na sexta-feira mesmo. O Francis ainda... Na quinta-feira, desculpe. Na sexta-feira... Não, foi na sexta-feira. No sábado, o Francis deu uma ligadinha para ele.